Olá, sejam bem-vindos à nossa aula com questões de Seguridade Social, questões comentadas de concurso. Então não deixe de ativar o sininho, se inscreva no canal, ative as notificações para que você seja notificado, avisado cada vez que uma nova aula subir aqui no YouTube. Ok? Então vamos lá, vamos estudar questões de Seguridade Social. Banca Fafipa. A Lei 8.212 de 91 dispõe sobre a organização da Seguridade Social. Organização da Seguridade Social. Institui o plano de custeio, ok, além de outras providências. Nesse sentido, são princípios ali elencados, exceto, nós temos que buscar então a alternativa incorreta. Letra A, uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços às populações urbanas e rurais. Para a gente responder essa questão, então, são necessários conhecimentos sobre os princípios e diretrizes da Seguridade Social, certo? A letra A, ela está correta nos termos da linha B do parágrafo único do artigo 1º da Lei 8.212 de 1991. Vamos ler para a gente gravar? Então, vamos lá. Diz o artigo 1º da Lei 8.212/91. A Seguridade Social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos poderes públicos e da sociedade, destinado a assegurar o direito relativo à saúde, à previdência e à assistência social. E aí vem o parágrafo único. A Seguridade Social obedecerá aos seguintes princípios e diretrizes. E nós vamos encontrar o quê? Lá na linha B, uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços às populações urbanas e rurais. Por isso, então, a questão está correta, mas não é ela que nós estamos buscando. Nós estamos buscando a questão falsa. Letra B. Proporcionalidade na forma de participação no custeio. Se nós dermos uma olhadinha na linha E do mesmo artigo 1º, parágrafo único da Lei 8.212/91, nós vamos encontrar o quê? É princípio e diretriz da Seguridade Social a equidade na forma de participação do custeio. E não, como diz aqui na alternativa, proporcionalidade. Então, é equidade, por isso a questão está errada. É equidade na forma de participação no custeio. Na linha B, ou melhor, na questão B, diz que é a proporcionalidade na forma de participação no custeio. Então, a letra B está errada. Vamos ver as demais. Letra C. Diversidade da base de financiamento. Onde é que está isso? Na linha F da mesma lei. Diversidade da base de financiamento, a linha F, do mesmo artigo 1º, do parágrafo único da Lei 8.212 de 1991. Então, a letra C também é verdadeira. Letra D. Caráter democrático e descentralizado da gestão administrativa com a participação da comunidade, em especial de trabalhadores, empresários e aposentados. Onde é que eu encontro isso? Na linha G. Caráter democrático e descentralizado da gestão administrativa com a participação da comunidade, em especial de trabalhadores, empresários e aposentados. Então, letra D, verdadeira. E a letra E, seletividade e distributividade na prestação dos benefícios e serviços. Onde é que eu encontro isso na Lei 8.212? Lá no artigo 1º, parágrafo único, a linha C. Seletividade e distributividade na prestação dos benefícios e serviços. A letra E também está correta. Então, a alternativa incorreta que nós estamos buscando, letra falsa, é a letra B. Próxima. Banca Fauel. O benefício no valor de um salário mínimo pago aos idosos a partir de 65 anos que não possuam meios para prover a sua subsistência, nem de tê-la provida por sua família, conforme previsto na Lei Orgânica de Assistência Social e no Estatuto do Idoso, é o... Vamos às alternativas. E onde é que eu encontro isso? Lá na Lei 8.742, de 1993, que trata sobre a organização da assistência social, aonde, no artigo 20, que diz: o benefício de prestação continuada é a garantia de um salário mínimo mensal à pessoa com deficiência e ao idoso com 65 anos ou mais que comprovem não possuir meios de prover a própria manutenção nem de tê-la provida por sua família. Então, pela leitura,
do artigo 20, o que a gente percebe? Que está incorreto. O artigo, ele não está falando de seguro social, né? Ele está falando de assistência social, que é o que trata a Lei 8.742 de 1993. Letra A, falso. Letra B, auxílio-doença, incorreto, porque, conforme diz o artigo 20 da Lei 8.742 de 1993, nós não estamos falando nem de seguro social, nem de auxílio-doença. Letra B, falso. Letra C, Bolsa Família, incorreto, também conforme o artigo 20 da Lei 8.742 de 1993. E a alternativa D, benefício de prestação continuada, correto. Letra D, correto, porque é exatamente o que diz a Lei 8.742 de 1993, lá no seu artigo 20. Próxima questão. Ainda sobre o tema anterior, cabe à lei complementar estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária, especialmente sobre definição de tratamento diferenciado e favorecido para as microempresas e para as empresas de pequeno porte. Inclusive, regimes especiais ou simplificados, dentre outros temas, das contribuições previstas no artigo 195 da Constituição Federal. Especificamente, sobre o artigo acima citado, a Seguridade Social será financiada por toda a sociedade, de forma direta e indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, e, entre outras, da contribuição social do empregador, da empresa e da entidade a ela equiparada, na forma da lei, incidentes sobre algumas situações. Marque a alternativa incorreta. Estamos buscando a alternativa errada. Letra A receita ou o faturamento. E o que diz o artigo 195 da Constituição? Vamos ver. A Seguridade Social será financiada por toda a sociedade, de forma direta e indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios e das seguintes contribuições sociais. E aí eu vou encontrar lá no inciso 1, diz o seguinte, do empregador, da empresa e da entidade a ela equiparada, na forma da lei, incidentes sobre a linha B, a receita ou o faturamento. Então, letra A está correta, verdadeira. Letra B. A folha de salários e demais rendimentos do trabalho pagos ou creditados a qualquer título à pessoa física que lhe preste serviço, mesmo sem vínculo empregatício. O que diz o artigo 195? Na linha A, artigo 195, inciso 1, a linha A, a folha de salários e demais rendimentos do trabalho pagos ou creditados a qualquer título à pessoa física que lhe preste serviço, mesmo sem vínculo empregatício. Letra B também está correta, nos moldes do artigo, vamos anotar aqui, 195, inciso 1 e suas alíneas, lá da Constituição Federal de 88. Letra B. O lucro não declarado em sede de imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza. O texto do artigo só fala sobre o lucro. Ele não dispõe sobre mais nada, ele fala apenas sobre o lucro. Então, letra C, incorreta. Falsa. E a letra D, nenhuma das alternativas. Aqui, inclusive, nós poderíamos até questionar a nulidade dessa questão, porque a letra D também está errada, não é nenhuma das alternativas. Nós temos uma alternativa que é a letra C, certo? Então talvez essa questão tenha até sido passível de nulidade. Muito bem, vamos em frente. Leia as afirmações abaixo que tratam da Seguridade Social no Brasil e assinale a que está incorreta. Letra A. A concepção de Seguridade Social representa um dos maiores avanços da Constituição Federal de 1988, no que se refere à proteção social e no atendimento às históricas reivindicações da classe trabalhadora. Lembrando que nós estamos buscando a incorreta. Essa questão, ela demanda do candidato um prévio conhecimento de um documento denominado Parâmetros para a Atuação de Assistentes Sociais na Saúde,
que tem como objetivo o quê? Referenciar a intervenção dos profissionais de serviço social na área de saúde do grupo de trabalho Serviço Social na Saúde, instituído pelo Conselho Federal de Serviço Social, o chamado CFESS, no ano de 2008. Então, a linha A, como é que a gente vai matar essa? Tem que conhecer esse documento, não tem como fugir disso. Mas a gente vai um pouquinho pelo rumo, caso a gente não conheça o documento. O enunciado, ele é um excerto, ele é um pedaço desse documento intitulado Parâmetros para a Atuação de Assistentes Sociais na Saúde, lá do Conselho Federal de Serviço Social, CFESS, lá na página 17. E se você olhar, observar com atenção, o artigo, ele diz respeito exatamente ao objetivo da Constituição Federal de 88, quando trouxe aí avanços para a classe trabalhadora no que diz respeito à Seguridade Social. A gente meio que vai pelo rumo. A letra B está inserida no capítulo da ordem social e é composta pelo tripé saúde, assistência social e previdência social. Ele está falando aqui sobre a Seguridade Social. Representa a promessa de afirmação e extensão de direitos sociais em nosso país, em consonância com as transformações sociopolíticas que se processaram. Correto, uma vez que isso corresponde também a um excerto do mesmo documento, Parâmetros para a Atuação de Assistentes Sociais na Saúde, do Conselho Federal de Serviço Social, o CFESS, lá na página 17. Eu até deixei aqui o link do documento para você baixar, caso você tenha interesse, e você possa tê-lo em mãos, para você poder dar uma lida, pelo menos estudar, até passar os olhos, certo? Já que é possível que isso caia no seu concurso. Então, a letra A está correta, é verdadeira, e a letra B também é verdadeira. Letra C. Destaca-se como significativo na concepção de Seguridade Social a universalização, a concepção de direito social e dever do Estado, o Estatuto de Política Pública à Assistência Social, a definição de fontes de financiamento e novas modalidades de gestão democrática e centralizada, com ênfase na participação social de novos sujeitos sociais, com destaque para os conselhos e conferências. Essa questão, ela está incorreta, e eu vou te dizer por quê. O que diz o artigo 194, inciso 7 da nossa Constituição? Ele fala do caráter democrático e descentralizado da administração. Vamos ler? Artigo 194. A Seguridade Social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos poderes públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social. E aí, onde é que a gente vai? Nós vamos lá no inciso 7. E aí a gente vai para o parágrafo único. Compete ao poder público, nos termos da lei, organizar a Seguridade Social com base nos seguintes objetivos. E aí vem o inciso 7. Caráter democrático e descentralizado da administração mediante gestão quadripartite. Lembram que a gestão é quadripartite? Não fala isso na alternativa. Com participação dos trabalhadores, dos empregadores, dos aposentados e do governo nos órgãos colegiados. Não fala nada disso aqui na letra C. Então a letra C está incorreta. Mas a gente tem que ver as demais para saber por que elas estão certas. Letra D. O conceito de seguridade sustenta um modelo que inclui todos os direitos previstos no artigo 6º da Constituição Federal. Educação, saúde, trabalho, moradia, lazer, segurança, previdência e assistência social, de modo a conformar um amplo sistema de proteção, mais consoante às condições gerais dos cidadãos brasileiros. Vejam, o artigo 6º da Constituição realmente ele prevê o direito à educação, ele prevê o direito ao trabalho, à moradia, ao lazer, à segurança, certo? E ali ele inclui a saúde, a assistência e a previdência social. Então a gente pode dizer que a redação desse texto ele fez de uma forma bem mais panorâmica, ele colocou aqui o enunciado bem mais completo do artigo 6º, incluindo aí o artigo 194, que fala sobre a Seguridade Social. Então também está correto. E a letra E? Deixa eu puxar aqui. As políticas de seguridade social são concebidas na ordem capitalista como resultado de disputas políticas. E nessa arena de conflitos, as políticas sociais resultantes das lutas e conquistas das classes trabalhadoras assumem caráter contraditório, podendo incorporar as demandas do trabalho e impor limites, ainda que parciais, à economia política do capital. Uma questão bem reflexiva. Além disso,
esse texto ele é um excerto também, é um pedacinho do mesmo documento que eu comentei, intitulado Parâmetros para a Atuação de Assistentes Sociais na Saúde, que foi elaborado pelo Conselho Federal de Serviço Social, o CFESS, lá na página 18, ok? Não esquece de baixar esse documento que está aqui no link aqui embaixo, certo? Então, letra E, verdadeira. Próxima. Banca Cetred. De acordo com a Lei 8.212/91, que dispõe sobre a organização da Seguridade Social, institui plano de custeio e dá outras providências, a Previdência Social tem por fim assegurar aos seus beneficiários meios indispensáveis de manutenção por motivo de incapacidade, idade avançada, tempo de serviço, desemprego involuntário, encargos de família e reclusão ou morte daqueles de quem dependiam economicamente. Marque a alternativa incorreta. A organização da Previdência Social obedecerá ao seguinte princípio e diretriz. Letra A. Parcialidade e seletividade de participação nos planos previdenciários mediante contribuição. Então, para que a gente possa responder essa questão, a gente precisa conhecer os princípios e diretrizes da Previdência Social que estão, conforme diz o enunciado, na lei, estão previstos na Lei 8.212/91. A letra A, ela está incorreta. Por quê? De acordo com o artigo 3º, parágrafo único, a linha A, da Lei 8.212 de 1991, que dispõe sobre o princípio e diretriz a universalidade de participação nos planos previdenciários mediante contribuição. Então, se nós estamos buscando a incorreta, nós já encontramos, é a letra A. Não esquece de ler o artigo 3º, novamente, eu já deixei ele aqui, o artigo 3º da Lei 8.212. Letra B. Valor da renda mensal dos benefícios, substitutos do salário de contribuição ou do rendimento do trabalho segurado, não inferior ao do salário mínimo. Bom, nós já achamos a incorreta, a letra B está correta. Por quê? É o que dispõe o artigo 3º da Lei 8.212, a linha B. O que ele diz? Valor da renda mensal dos benefícios, substitutos do salário de contribuição ou do rendimento do trabalho do segurado, não inferior ao do salário mínimo. Letra C. Cálculo dos benefícios considerando-se os salários de contribuição corrigidos monetariamente. Correto, é o que diz o artigo 3º, parágrafo único, a linha C da Lei 8.212/91. Letra D. Preservação do valor real dos benefícios. Correto. Onde é que está? Artigo 3º, parágrafo único, a linha D. Preservação do valor real dos benefícios. E a última, a letra E. Previdência complementar facultativa custeada por contribuição adicional. Também está correta, porque essa é a previsão do artigo 3º, parágrafo único, a linha E da Lei 8.212 de 1991. Previdência complementar facultativa custeada por contribuição adicional. Próximo. No Regulamento da Previdência Social, Decreto 3.048 de 1999, no seu artigo 1º, consta a definição de que a Seguridade Social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos poderes públicos e da sociedade, destinado a assegurar o direito relativo a, vamos às alternativas. Letra A, assistência social ao trabalho e à previdência. Bom, é o que diz o artigo 1º do Decreto-Lei 3.048 de 99. A Seguridade Social compreende um conjunto integral de ações de iniciativa dos poderes públicos e da sociedade destinado a assegurar o direito à saúde, à previdência e à assistência social. Porém, nós temos um pequeno problema aqui. No artigo 1º, ele não fala em trabalho. Então, no enunciado da letra A, está falando em trabalho. Trabalho não faz parte dessa previsão legal. Então, letra A, incorreta. Letra B, saúde, a previdência e a assistência social. Correto, agora sim, ele está conforme a redação do artigo 1º do Decreto 3.048 de 99.
Letra C, saúde, à previdência e ao trabalho. Não, quando aparecer trabalho pode riscar fora. Letra B, correta. Letra D, saúde, ao trabalho e à segurança. Trabalho não faz parte. E letra E, saúde, à segurança e à assistência social. A segurança não faz parte da redação do artigo 1º do Decreto 3.048 de 99. Banca Contemax. Tendo em vista o texto constitucional com relação ao financiamento da Seguridade Social, qual diretriz diz respeito ao atual modelo? Letra A, do empregador, da empresa e da entidade a ela equiparada, na forma da lei, incidentes sobre a folha de salários e demais rendimentos do trabalho pagos ou creditados a qualquer título à pessoa física que lhe preste serviço, mesmo sem vínculo empregatício. Então, ele está demandando aqui uma leitura da Constituição. E aonde é que está isso? No artigo 195 da Constituição, no seu inciso 1, a linha A. A folha de salários e demais rendimentos do trabalho pagos ou creditados a qualquer título à pessoa física que lhe preste serviço, mesmo sem vínculo empregatício. Então, a letra A, ela está conforme a redação do artigo 195, inciso 1, a linha A. Letra B, do empregador, da empresa e da entidade a ela equiparada, na forma da lei, incidentes sobre a folha de salários, devidos ou creditados, a qualquer título e de qualquer natureza, salvo exceções previstas em lei, à pessoa física que lhe preste serviço, mesmo sem vínculo empregatício. Vejam, na Constituição, no texto constitucional, não consta a expressão. Nós temos assim, do empregador, da empresa e da entidade a ela equiparada, na forma da lei, incidentes sobre a folha de salários, devidos ou creditados a qualquer título e de qualquer natureza. Na verdade, a linha A fala, a folha de salários e demais rendimentos do trabalho pagos ou creditados a qualquer título. Não tem a expressão de qualquer natureza. Essa expressão não consta no artigo da Constituição, por isso está errado. E a letra C? Então a letra A, desculpa, a letra A é a alternativa correta, a letra B é falsa, letra C, do empregador e da entidade a ela equiparada, na forma da lei, olha só, não consta a empresa, faltou a empresa, então já está errado. Incidentes sobre a folha de salários e demais rendimentos do trabalho pagos ou creditados a qualquer título à pessoa física que lhe preste serviço e com vínculo empregatício. Então aqui já está errado porque faltou a expressão empresa. Pegadinha de banca. Letra D, da empresa e da entidade a ela equiparada. Já faltou, né, com o empregador, não está escrito aqui empregador, então já sabemos onde que está o erro. Nem precisamos continuar com a leitura. Faltou empregador. E letra E, do empregador, da empresa e da entidade a ela equiparada na forma da lei, incidentes sobre a folha de salários e demais rendimentos do trabalho pagos, devidos ou creditados. A expressão devidos não faz parte do texto do artigo 195 da Constituição. Então, gente, tem que saber de cor, não tem como correr disso. Tem que saber, deixa eu escrever melhor aqui, tem que saber o artigo 195 da Constituição Federal de 88. Aqui foi uma brincadeirinha da banca justamente para saber se o candidato conhece o texto da Constituição. Certo? Vamos em frente. Banca VUNESP. Em matéria de competência para legislar sobre Seguridade Social no Brasil, é correto afirmar que, letra A, a União será a responsável por criar normas básicas e regras gerais do tripé da Seguridade Social. Para a gente responder essa questão, a gente precisa conhecer as competências privativas da União. E lá, no artigo 22, inciso 23, diz o seguinte: compete privativamente à União legislar sobre Seguridade Social. Então, letra A, verdadeira, correta. Letra B. Apenas a definição da estrutura da Seguridade Social será competência privativa dos Estados e do Distrito
Federal. Nós estamos falando de Seguridade Social e a competência é privativa da União. Não há mais o que se falar aqui, então, a alternativa B, falsa. Letra C, compete privativamente aos Estados e ao Distrito Federal legislar sobre a Seguridade Social. Não, compete privativamente à União. Letra D, por meio de lei ordinária, poderá-se autorizar os Estados a legislar sobre questões específicas das matérias relacionadas à Seguridade Social. Não, errado, falso. E letra E, as competências legislativas para editar normas gerais específicas com relação à Seguridade Social são concorrentes entre União, Estado, Distrito Federal e municípios. A gente tem que ressaltar aqui que não se confunde, a gente não pode confundir competência privativa lá do artigo 22 com competência concorrente, que está lá no artigo 24, inciso 12 da Constituição Federal. Ele diz o seguinte: compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre previdência social, proteção e defesa da saúde, já que previdência social e saúde compõem a Seguridade Social. Então, é possível aí a competência concorrente, certo? Mas sobre previdência e não sobre Seguridade Social. Tá? Vamos até anotar aqui, a previsão está no artigo 22, inciso 23 da Constituição Federal de 1988. Próximo. Banca VUNESP. Consta entre as disposições constitucionais sobre Seguridade Social que, letra A educação integra a Seguridade Social. Errado, né? A educação não integra a Seguridade Social. O que integra a Seguridade Social é a saúde, a previdência social e a assistência social. Letra A, falso. Letra B. A assistência social e a saúde jamais são financiadas por contribuições sociais. Toda a Seguridade Social é regida pela diversidade da base de financiamento, o que inclui a assistência social e a saúde. Então, letra B, errado. Letra C. O direito à saúde e à assistência social dependem de contribuição direta do indivíduo que busca o atendimento. Somente a previdência social é que possui caráter contributivo. Saúde e assistência social independem de contribuição. Letra C, errada. Falso. Letra D. Todas as pessoas têm direito à previdência social. Acabamos de falar, somente aquelas que contribuem, né? A previdência social possui caráter contributivo e de filiação obrigatória. Portanto, só possuem direito à previdência social os contribuintes filiados. Letra D, também errada. E a letra E. Dentre os subsistemas de proteção que integram a Seguridade Social, apenas a Previdência Social depende, via de regra, de contribuição direta por parte do beneficiário. Letra E, correta, é o que dispõe o artigo 194, parágrafo único, inciso 6 da Constituição. Então, alternativa A é falsa, B é falsa, C falsa, D falsa, letra E verdadeira. E vamos para a nossa última questão do dia. Banca CESP-SEBRASP. Determinado Estado da Federação pretende editar lei para disciplinar o regime próprio de previdência de seus servidores, mas não há nenhuma previsão a respeito na Constituição Estadual. A partir dessa situação hipotética, julgue o item a seguir. Em obediência à Constituição Federal de 1988, para que o Estado possa editar a referida lei, é imprescindível que a Constituição Estadual discipline o mesmo tema. Errado. Não precisa, já está na Constituição Federal. A Constituição Estadual não precisa disciplinar o tema, conforme dispõe o artigo 24, inciso 12, artigo 24, inciso 12 da Constituição Federal de 88, compete à União, Estados e Distrito Federal legislar concorrentemente sobre previdência social. Municípios, por sua vez, eles têm a prerrogativa de instituir regimes próprios com base nos artigos 30, inciso 1º da Constituição. Então, sendo a matéria de competência concorrente, cabe a quem? A União estabelecer as normas gerais sobre previdência social, preservando a autonomia dos demais entes federados. Artigo 24, está lá no artigo 24, parágrafo 1º da Constituição Federal de 88.
Então, a controvérsia é quanto ao grau, isto é, em que medida pode a União impor determinadas condutas e limites na organização e criação de regimes próprios de previdência social para os servidores públicos estaduais e municipais. Então, o que diz o artigo 24, parágrafo 1º da Constituição? No âmbito da legislação concorrente, a competência da União limitar-se-á a estabelecer normas gerais. O artigo 24, inciso 12, diz o seguinte: compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre, inciso 12, previdência social, proteção e defesa da saúde. E é bom a gente lembrar também do parágrafo 3º do mesmo artigo 24. Ele diz o seguinte: inexistindo lei federal sobre normas gerais, os estados exercerão a competência legislativa plena para atender às suas peculiaridades. É importante a gente lembrar que com a emenda 103 de 2019, quer dizer, a recente reforma da Previdência, fica vedada a instituição de novos regimes previdenciários. Guardem isso, certo? Agora não pode mais. Artigo 40, parágrafo 22 da Constituição, diz o quê? Vedada a instituição de novos regimes próprios de previdência social, lei complementar federal estabelecerá, para os que já existem, normas gerais de organização, de funcionamento e de responsabilidade em sua gestão, dispondo, entre outros aspectos, sobre. Foi incluído pela emenda 103 de 2019. Muito bem, eu espero que você tenha gostado da aula de hoje. Não esquece de baixar, eu sempre esqueço de falar nisso, esquece de baixar o caderno de questões que está na descrição do vídeo. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, deixa seu joinha, o algoritmo do YouTube vai entender que esse vídeo ele é importante e ele vai recomendar o canal e assim a gente vai crescendo, tá bom? Tchau, tchau.